Olá, como vai? Aqui é Liz Kimura, especialista em mapas mentais, e hoje a gente está aqui num quadro novo de bate-papo, né? Liz Kimura conversa com amigos que entendem de mapas mentais, e hoje o nosso convidado super especial é o Gustavo Zanardi Chicarino. Ele atualmente é sócio da Métria Empreendimentos em Santos. Só que o Gustavo, nossa, tem um super histórico e uma das coisas que nos aproximou foi que no ano de 2005 ele defendeu aí uma dissertação de mestrado sobre o uso do Mind Map em gestão de projetos dentro da FEA, da USP. Então, Gustavo, conta um pouquinho mais para a gente de você, quem é o Gustavo, e aí a gente continua conversando um pouco mais sobre a sua dissertação. Com a Legal, palavra. Liz, muito obrigado. Um prazer enorme estar conversando com você. A gente que se conhece já há 15 anos, Uhum. né? Sempre foi minha referência em mapas mentais, né? Hum. Me apresentou muita coisa. Obrigado demais. Né? Quem é o Gustavo? Acho que hoje o Gustavo mais importante é que ele é o pai da Carol e da Bia, né? O marido da Mariane, acima de tudo, família acima de tudo. E sou um engenheiro naval, né, de formação, me formei na Poli. Depois eu fiz um MBA fora, na Espanha, na ISAD, lá em Barcelona, por 2 anos, onde eu fui generalizado, não me especializei em nenhuma área de conhecimento da administração específica. Tive a oportunidade de fazer um exchange program na Flórida, muito mais para fazer a vivência nos Estados Unidos e desenvolver o idioma americano, inglês. E quando eu voltei, acabei trabalhando numa empresa de Santos, a Rodrimar, já na área financeira, fiquei 2 anos lá. Depois tive a oportunidade de ir para uma multinacional, que era um spin-off da Philips, chamava-se Origin. Hoje ela é conhecida como Atos, foi uma aquisição. Trabalhei por 2 anos e meio no Brasil, né, como controller dessa empresa, da então Origin. Depois tive uma oportunidade enorme de ser expatriado, fui morar na Itália. Fiquei lá Hum. 2 anos, onde eu vivenciei uma fusão, onde a Atos comprou a Origin, né? É muito mais uma aquisição do que uma fusão. Aprendi muito sobre isso, e acabei indo trabalhar na Holanda, mesmo Oh. morando em Milão. E lá foi quando eu tive a primeira vivência como um gestor de projeto, né? Era um grande Hum. gerente de projeto de alguns projetos na área de finanças, né? Então, juntei meu Ok. conhecimento de controladoria e finanças do Brasil com gestão de projeto que eu acabei desenvolvendo na marra. A vantagem é que o engenheiro, principalmente o engenheiro naval, tem uma carga forte na universidade de gestão de projeto, né? A Ok. própria confecção de naval é uma grande espiral de projeto, né? Uma Uhum. gestão de projeto bastante complexa. Então, isso nos deu embasamento, né, para seguir com isso. Fiquei lá, então, por 2 anos, depois voltei para o Brasil, onde eu acabei entrando no Grupo Accor, né, onde eu fiquei por Hum. 16 anos. Não no Grupo Accor Uau. em si, porque eu acabei dentro do grupo migrando para a Ticket, né, depois a Ticket acabou se separando do Grupo Accor, fiquei 16 anos nessa empresa, e aí desde 2019 estou empreendendo algo que já tinha começado há mais de 10 anos, como um plano B. Eu sempre, quando Hum. converso de carreira, eu falo da importância de você ter um plano B, um plano C. Na verdade, empreender era um plano C. Meu plano B Hum. sempre foi dar aula. Hum. E para dar aula, eu fui fazer o quê? Eu fui buscar um mestrado. Eu acabei Hum. entrando na FEA em 2003, fiquei até 2005. E foi aí que eu esbarrei, conheci, me envolvi, me apaixonei Hum. pelo mind mapping, né, pelos Olha mapas mentais. só. E por que você Foi, escolheu esse tema para sua sabe que ele dissertação? não era o tema original, né? Eu Ah, queria não? fazer, não, não, Oh, não, não, não não. sabia disso. Eu comecei, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? A Hum. dissertação lhe permite, né, permite ao estudante fazer uma releitura de algo que existe, né? Não precisa ser original, uma novidade. O doutoramento já exige algo inédito, né? Então, mas eu queria Entendi. fazer uma coisa diferente, né? E eu, na época, começando a trabalhar com a área de cartões, né, que acabei me especializando bastante dentro da Ticket, e eu esbarrei com um conceito interessante de organizações caórdicas, né? Oh. Que é o conceito da Visa, né? Que depois expandiu para a Mastercard, né? Um Hum. cara que criou esse conceito chama Dee Hock, que é o fundador da Visa, e é como que o caos e a ordem eles se Ah. convivem, né? E é bem o conceito do cartão de crédito,
onde normalmente são os bancos, né? Se pegar um pouco a Visa no Brasil, por exemplo, são os bancos eram meio que os principais distribuidores, né? E quanto mais você distribui, mais participação você tem no negócio. E eles competem entre si, porque cada um tem que vender os seus cartões, mas estou sendo bem simplista na explicação, tá? Mas ao mesmo tempo eles têm que conviver, porque eles têm que fazer esse conceito evoluir. Então é o caos e a ordem juntos. Tentei aplicar isso em algumas coisas, mas era complexo demais para o mestrado. E eu estava tentando lembrar o porquê ou onde, né, que eu esbarrei com o mapa mental. E eu achei muito legal o conceito. Era um cara que já tinha tido experiência em gestão de projeto. Quando eu entrei no Grupo Accor, eu era um gerente de projetos para fazer desenvolvimento de novos negócios. Eu estava começando a aplicar os mapas mentais. Já lembrei de onde. Já lembrei de onde. Foi um consultor chamado Alexis Novelino, que inclusive faz parte da minha dissertação, até hoje tenho contato com ele. Ele tem hoje a sua empresa, ele era um consultor de uma outra empresa e ele usou isso. E eu olhei e falei, nossa, que coisa interessante. E comecei a aplicar em gestão de projetos que eu estava desenvolvendo dentro do Grupo Accor. E eu falei, pô, tem coisa aí. Aí conversando com o professor Amaru, né, que foi o meu orientador, ele achou, pô, Gustavo, tem coisa interessante aí. E aí a gente começou a verificar como fazer, do ponto de vista acadêmico, esse matching. Isso é uma dissertação que eu fico extremamente feliz que você acaba explorando ela positivamente, super bem, mas foi justamente isso, foi um questionamento. Será que o mind map, que os mapas mentais agregam valor quando você faz a gestão de um projeto? Interessante, porque quando você defendeu a tese em 2005, eu nunca tinha assistido uma defesa, né? Defesa. Então, eu tava lá, nossa, quando você terminou a apresentação, só falta eu ficar em pé e aplaudir em pé, porque eu tava eufórica, né? Aí a gente foi pro intervalo, voltou. Gente, aquela banca de professores começaram a fazer assim, metralhar, tac, 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 e levantar um monte de críticas, de, sabe, imperfeições. E eu, se eu estiver dirigindo pela USP e ver esses professores andando na calçada, eu vou subir em cima da calçada, vou atropelar eles. Eu falei, a apresentação foi espetacular. Eu falei, achei o máximo, adorei, adorei, adorei. Mas aí depois que eu entendi que isso faz parte do protocolo. Não, faz parte, né? Porque no final acabei passando com notas excelentes, mas é muito uma defesa, na verdade foi uma dissertação e não uma tese, né? Porque a tese a gente usa para doutoramento, mas na verdade eles procuram te orientar, né? Falar não só das coisas positivas, porque aquela tese, aquela dissertação, aí eu fazendo erro, a dissertação ela foi lida e relida e revista, né? Pelo meu orientador, por mim, e também enviada anteriormente para esses professores, né? E na verdade é orientativo, eles procuram, óbvio, coisas que você pode desenvolver. É impossível ela ser perfeita, né? Por mais que eles te dê 9,5, 10, no final sempre tem itens a serem melhorados. E o objetivo é muito isso, né? É te mostrar onde você pode desenvolver melhor itens. Dificilmente eles questionam o conteúdo em si, porque é bem provável que, ainda mais como a minha foi até o certo ponto original, eu tinha muito mais conhecimento que eles do que eu estava falando. Mas eles tinham muito mais conhecimento que eu da forma com que eu estruturei, da forma com que eu coloquei, das citações, da quantidade de biografias que eu utilizei. Às vezes você usa pouco, usa muito, usa coisas que não são necessárias. Então, ela é muito orientativa, né, a defesa. Mas se aprende muito, mas a impressão é que você está sendo massacrado. No final, todo mundo te abraça e parabéns e vamos embora. Então, é uma experiência bastante interessante, depois de muito tempo de desenvolver o material. Que legal, porque aí, ó, fazendo só um parênteses, né, para aqueles que são meus alunos, me acompanham aqui no o meu trabalho de mapas mentais, quando a gente falou, né, sobre tese, sobre dissertação, uma das regras do mapa mental é trabalhar com a palavra-chave. Né? Então, quando a gente coloca as palavras-chave e organiza elas, né, em diferentes categorias, de cada categoria a gente vai subramificando, tecnicamente, né, dentro do universo acadêmico, as palavras tese e dissertação têm significados diferentes, né, Gustavo? Então, por isso que dissertação é para mestrado e tese doutorado. Então, aí, olha, aprendendo a diferença entre
as palavras. E quando você, eu lembro assim, quando eu assisti a sua apresentação, que a sua dissertação não era por amostragem, até porque em 2005 haviam pouquíssimos gerentes de projeto usando o mind map, né, o mapa mental, como a gente chama em português, na gestão de projetos. Então, você pegou, pelo que eu olhei, são cases de sucesso. Conta um pouquinho sobre essas. Não eram cases de sucesso, eram cases, né? Ou seja, eu peguei Ok. gestores de projeto, 4 deles da própria Grupo Accor e um externo, justamente, que já usavam justamente para verificar se até que ponto usava, né? Ou seja, ele permeava todo o projeto, era usado só no começo, era usado porque ele queria usar uma primeira vez, né? Foi assim, Hum, um teste, né? Então foi muito para verificar a consequência da utilização desta metodologia. Eu não pedi para que eles usassem para serem estudados, né? Eu ai, ok. descobri que eles usavam e aí eu fui Hum, explorar a consequência disso. E realmente entendi. foi uma das opções, por terem muito poucas pessoas que faziam esse tipo de aplicação, em vez de fazer um estudo quantitativo, né, eu fiz um qualitativo, né? O qualitativo você Hum, tem limitações importantes, né, porque foi uma hum, quantidade pequena, né? Mas ainda assim foram as conclusões foram muito assertivas, elas foram hum. muito para o mesmo lado e que aí permitiram dar para uma dissertação de mestrado, ou seja, para o objetivo do estudo era mais do que suficiente. Ai, que bacana, porque o professor orientador, né, do Gustavo, o professor Amaru, ele chegou a me convidar, né, para dar palestra dentro Uhum. da FIA, da Desafia. Fundação Instituto de Administração, do que na época se chamava PGT, será que era isso? Que é um núcleo da FIA que davam cursos de pós-graduação e MBA em gestão de projetos. Né? Hoje a gente está gravando esse bate-papo em 2020, então chama-se Pro, Progesa é o outro núcleo. O núcleo de Eu não gestão de lembro o nome. projetos é que horror. Eu me fugiu o nome, mas tem o nome do núcleo que é de gestão de projetos, que é junto com professores, o Braja. professor Amaru é o vice-coordenador e o professor coordenador é o professor Sbraja. Será que Uhum. eu pronunciei corretamente o sobrenome Sim. dele? Então, na época eu sei que assim, eu dei uma palestra, dei acho que uma outra palestra e comecei a dar aulas. Então, assim, hoje, 2020, faz 13 anos que eu dou aula de mapas mentais nos MBAs e pós-graduações em gestão de projetos, graças à sua Ah, dissertação. Então, eu imagina. sou, assim, Ah, eternamente grata por imagina. essa porta, essa oportunidade que você me abriu. Hoje já tem mais gerente de projetos usando o mapa mental em gestão de projetos, mas olha só, nasceu desse jeito. Ah, eu fico orgulhoso disso, fico muito feliz. E, por exemplo, aquelas, né? Eu vou confessar que eu não li a dissertação toda, mas eu li o resumo. E lá você comenta sobre as 4 áreas de conhecimento, né? Sobre a definição de escopo, análise de risco, gerenciamento de prazos e custos. E você comenta que para definição de escopo, né, o mapa mental é aplicável, Espetacular, mas para espetacular. as outras áreas nem tanto. Conta um pouquinho mais sobre isso, por favor. Vamos lá, algumas curiosidades. Eu usei muito, apliquei muitos mapas mentais, eu fiz muitos mapas mentais em diversos projetos dentro da Ticket. Foi algo que me ajudou demais, demais mesmo. Dentre eles, desde a aquisição de empresa, né, até desenvolvimento de um produto é o produto acho que eu tenho mais orgulho de ter trabalhado com ele na Ticket, que foi justamente o Ticket Cultura, né? Foi o produto que deu origem ao Vale Cultura, né? Nossa, ele nasceu no planejamento de um mapa mental. Ele nasceu de outras conversas, né, vamos dizer assim, mas a estruturação dele, né, ou seja, a forma com que eu evoluí no desenho deste produto, foi ele, né, nasceu
pranchetei, entre aspas, né? O neologismo, né? Eu pranchetei usando um mapa mental, Que que é o que me dá mais legal. orgulho. Então, qual a grande vantagem de um mapa mental quando você fala de projeto? É organização, né? Organização, a evolução, as consequências, né? As hipóteses que você traz, né? Se vai para um lado ou para o outro, se você for para um lado, para onde ele deriva, se for para o outro, da onde deriva, quem são os responsáveis. Você consegue alocar visualmente de uma forma única e facilmente lida, entendida por outros, o projeto como um todo. E você tendo a visão do todo, você começa também a poder facilmente criticar. Poxa vida, mas ó, você começou a organizar, isso não tá legal, vamos puxar isso para cá? Por isso que eu sempre preferi, eu sei que você vai puxar a minha orelha, eu sempre preferi trabalhar com mapas mentais usando softwares, né? E não desenhos. Desenhos é para muitos profissionais como você, criativos, que conseguem colocar no papel de uma forma diferente. Eu já usava o software porque quando você está montando um projeto, né, as releituras, as revisões, você joga de um lado para o outro, né? Você puxa de um lado para o outro a árvore, né? Enfim, o nó que você está fazendo e você reconstrói. Então, para definição de escopo, é incrível. Você projeta ele num telão, bota um monte de gente em volta e sai discutindo. Pô, se não fizer assim, faz aquilo, faz acolá. Pô, você botou essa pessoa responsável por isso, troca e põe outro, e essa você desloca para lá, os membros de equipe. É tão dinâmico, é tão gostoso você interagir com as pessoas e você visualmente está rapidamente vendo a resposta, né, das críticas e ajustes que você está fazendo. Isso é muito legal, né? Ele realmente faz com que as pessoas estejam grudadas. Diferente de você fazer reuniões, cada um baixando a cabeça e rabiscando no seu papel, né, ou montando um PowerPoint cheio de quadradinhos, né? A interatividade é outra. Então, para definição e evolução desse escopo, sensacional. Quando você parte para os demais, aí é mais complicado, porque o grau de informação que você precisa, o grau de controle, ele é gerido de uma outra forma, né? Aí você tem outras ferramentas para fazer isso. O mind mapping não se mostrou legal para isso, né? O que não quer dizer que ele não funcione para gestão de projeto, né? A definição de escopo talvez seja a parte mais importante de um projeto, porque se você, entre aspas, escopa errada, se você faz uma definição errada, o projeto vai dar errado lá na frente, né? Então, eu acredito e uso bastante porque para você o começo de tudo, e não só o começo, porque o escopo te acompanha durante todo o projeto. Ele é revisto durante todo o projeto. Então, ele é um mapa que segue vivo durante todo o projeto, né? Vivo e em mutação, né? Se o projeto ele é bom, esse mapa original não vai ser igual, não. Ele com certeza vai sofrer mutações. Provavelmente porque o prazo estourou, porque você identificou novos riscos, né? E aí você faz a redefinição e releitura. Então, nessa linha, ele se aplicou de uma forma bastante boa. E hoje, eu uso muito, também usava muito, para fazer, o que talvez tenha sido que seja uma das principais utilizações, fazer o resumo, né, de uma reunião. Eu lembro que eu tive uma grande oportunidade, junto com o Virgílio, né, que foi quem me levou para o Grupo Accor, lá em 2003, né? Além do Virgílio, mais outros dois executivos, a gente foi para os Estados Unidos em reuniões lá no MIT, com o professor Gabriel Bitran, e a gente foi visitar 3 empresas, e essas empresas eram justamente para pegar benchmarks para trazer para o Brasil. Em todas as reuniões, eu abri o notebook, pedi desculpa, olha gente, eu não estou prestando muita atenção no que está acontecendo, eu só vou mapear o que a gente está falando, tudo bem, tudo bem. E no final no final da reunião mesmo, né, com 3 empresas diferentes, eu abria, projetava na tela, olha, foi isso aqui, o entendimento está certo, faltou alguma coisa? Então, pô, você já sai com um resumo mastigadíssimo, a ata está pronta, né? E mais do que pronta, está pronta, está discutida, né? Porque não, isso aqui você anotou errado, vira para lá, vira para cá, né? Olha, tem esse negócio aqui que a gente acabou não desenvolvendo. Vocês têm mais um tempinho? Vamos fechar mais esse ponto, né? Então essas 3 visitas foram mapeadas com essa tecnologia. Não deixa de ser uma tecnologia, né? Com essa metodologia que é uma tecnologia, né? Não precisa ser de TI para ser uma tecnologia, né? E a gente usou durante muitos anos
na Core em desenvolvimento de negócios, depois na Ticket também. Aí você fala, Gustavo, se você perguntar, hoje você faz o mind map na mão? Não, não faço. Por quê? Preguiça, parar para pensar. É que eu acho que o negócio ficou tão intrínseco na minha cabeça que a forma... eu sou um cara muito lógico até pela formação que eu tive, né? Mas eu, quando começo a pensar em coisas, desenvolver coisas, na minha cabeça já vai abrindo uma pinha. E muitas vezes eu não coloco no papel, ou coloco de uma outra Não tem forma. nem a necessidade de colocar no papel, Pela né? forma que abriu. Deveria colocar? Deveria. Puxo minha orelha por causa disso. Mas essa você tem não, tenho vários, mas um grande defeito que eu tenho do ponto de vista profissional eu não tenho uma organização tão boa de colocar follow-ups e ideias no papel, né? Eu coloco, é meio desorganizado até, né? Tem vários, já tentei várias tecnologias, vários aplicativos, né? E nunca acaba tendo aquele que para mim é o redondinho. Então, por essa minha desorganização, às vezes eu não paro e construo. Ainda mais hoje em dia, que eu tenho várias atividades que não são, que são mais ad hoc, né? Elas variam, né? Lá no grupo a gente faz a operação, a gestão de várias franquias, cada uma é uma empresa pequena, e empresas pequenas você tem toda uma estrutura de gestão diferente de uma empresa grande, né? Ela é muito menos estratificada. Então, isso também faz com que você esteja sempre apagando incêndios, resolvendo as coisas, e aí o grau de gestão ele fica comprometido. Então, eu acabo não colocando no papel, mas te garanto que a forma de eu pensar, a forma como eu estruturo o meu pensamento, a minha lógica de ação, ela é muito, mas muito baseada nisso. Pelo fato de ter, durante tantos anos, mexido com isso. Mas sabe que eu também me pego, por exemplo, em 2013 eu fui diagnosticada com câncer de mama. É aquele diagnóstico que ninguém quer receber. Mas eu não cheguei a colocar isso no papel, porque já faz tantos anos que eu uso que eu coloquei lá. Puxa, e agora? O que eu faço? E aí, mentalmente, eu fui, tipo, montando o meu mapa mental, né? Falei, olha, eu descobri ele cedo, tem tratamento, plano de saúde cobre. Então, assim, eu tava, tipo, mentalmente, a gente já, acho que de Isso tanto mesmo. treinar o mapa mental, tem alguns que, assim, esse especificamente eu não cheguei a desenhar, mas eu montei ele na minha cabeça, eu imaginei tudo e falei, bom, vamos embora, agora o negócio é tratar. Então, eu te entendo, Gustavo, acho que não precisa puxar a orelha de maneira alguma. Eu tenho preferência de fazer com, né, como se diz, as canetinhas coloridas, ele feito aqui à mão, Aí né, tem uma isso aqui é uma... inveja sua, inveja branca enorme, porque eu adoraria fazer isso. Eu já tentei, já comprei canetinhas, desde lá de trás, não consigo. Letra feia, não organizado. Eu parti para aplicativo de computador. Bem, quem sabe as suas filhotas te ajudam a Tomara. brincar com as canetinhas coloridas. Nossa, Gustavo, olha, a gratidão é imensa por você compartilhar esse conhecimento, né? Eu prometo olha, nós vamos trazer o Gustavo mais vezes, né? Com o maior prazer Mas do mundo. é muito legal saber como que é utilizado. E a questão do software por exemplo, hoje a gente tem aquelas canetinhas que apagam. Então, muita coisa eu faço à mão e tem assim aquela tranquilidade de, tipo, se eu errar, vou lá, apago e Apaga. reescrevo nas coloridas, né? Mas antigamente, nossa, eu falava, ai meu Deus, tem que passar limpo. Escrevi errado, né? E a vantagem do software na edição não tem Não, é fantástico. contra-argumento, É fantástico. né? Você E eles têm também compartilhar, elementos gráficos, né? sim. Quando eu montava em computador, eu sempre buscava utilizar os ícones, tal, porque em vez de escrever uma palavra, você põe uma imagem, né? Aquele negócio, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é um fato, Uhum. né? Isso é um fato. E ele fica mais agradável de ver também, né? Ele não fica muito extenso, porque você consegue condensar, né, aqueles sinais verde, vermelho, amarelo, enfim, tem mil técnicas de você aplicar que fazem o mapa ficar mais agradável e até mais rápido a leitura.
Mas eu tenho uma vez que a gente, eu acho que o maior que a gente fez, que foi para justamente colocar o ticket de cultura em prática, ou seja, não foi a elaboração do produto, mas em sim a implementação do produto. E ele ficou tão grande, mas tão grande que para imprimir eram diversas folhas sulfites para você colocar na parede para ler, porque não dava para projetar. Quer dizer, lógico que dava, você fazia zooms, mas não Uhum. conseguia ver ele Ver inteiro o na tela, todo. né? Mas Uhum. a hora que você compartimentava, você via. E aquele para mim foi um dos grandes exemplos, né? Ou seja, a implementação de um produto que virou lei, né? Ok. Dentro de uma multinacional como a Ticket, utilizando uma ferramenta, uma metodologia como Mind Mapping, ou seja, para mim é um caso de extremo sucesso de que deu certo. Ai, que legal. Eu tenho mais uma pergunta. Eu lembro Pode que na fazer. época, o seu superior hierárquico era o Virgílio. Eu não Virgílio lembro o... Veloso. Ah, é, Veloso. Virgílio Veloso. E que ele tinha que ir para, como a Ticket é Francesa. francesa, ele tinha que participar de uma reunião para poder, lá na França, acho que reunia, né, o pessoal de vários países e ele tinha que se reportar sobre o que vocês tinham feito aqui no Brasil. Que ele falou, Gustavo, que na época, né, assim, a gente usava CD, né? Então, eu falei assim, queima tudo no CD para que eu possa né, contar o que o Brasil fez. E aí você contou que, falou, puxa, como é que o meu chefe vai abrir o Windows Explorer e vai encontrar o documento, a apresentação, a planilha com orçamento né? Então, que você teve uma ideia de fazer esse mapa mental. Conta mais detalhes dessa experiência. Isso foi legal. Isso, na verdade, foi por uma das convenções, né? Hum, Na época da Core Service ainda, né? Que ok. deu origem à Edenred, da qual a Ticket faz parte. Ela todo ano tinha reuniões anuais internacionais, onde executivos de vários países iam e para receber conhecimento, receber conteúdo, mas compartilhar também, né? Pô, o que o Brasil está fazendo de diferente lá em... O Virgílio era responsável por estratégia, novos negócios, e ainda tinha uma perninha aí de tutor, mentor em tecnologia. E ele falou, Gustavo, e aí? Faz um resumo aí de tudo que a gente fez. Eu falei, caramba, Virgílio, é muita coisa que a gente está fazendo, né? Pô, se eu for jogar isso, como é que eu vou jogar isso? Porque estruturado num CD, né? Ou hoje num pendrive, né? Se a gente for fazer o equivalente. Porque quando você tem um projeto, pô, um projeto às vezes tem vários arquivos, né? Às vezes tem um PowerPoint que explica o conceito, às vezes tem um Excel que mostra os financials, né? A parte financeira dele, enfim. Pode às vezes ter um vídeo com um filminho mostrando, né? Ilustrando, porque já foi para o mercado, né? E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu falei, deixa eu fazer de uma forma que ele vai se achar aqui. Então eu montei um PowerPoint que era justamente com o mapa mental de todos os nossos projetos, organizado pelas unidades de negócio, né? E dentro do mapa então você tinha o mapa da Core Service na época, depois você tinha as unidades de negócio, dentro da unidade de negócio você tinha os diversos projetos. Não lembro se tinha algum grau entre elas. E dentro do projeto você tinha que material tinha dele lá. Tinha só uma apresentação PowerPoint, tinha o Excel com parte financeira, não, tinha um vídeo demonstrativo, tinha um protótipo, não sei. E aí eu joguei essa imagem num PowerPoint, né, com links, e eu falei, Virgílio, você vai ter que só abrir este daqui, você vai ver o que você tem disponível, e aí o que te pedirem, você clica aqui e ele vai abrir o arquivo específico, né? E foi extremamente fácil, né? Era um único slide, ele tinha todas as respostas que ele precisava, obviamente o detalhamento ele clicava e abria e pronto. Se alguém quisesse esse arquivo, ele podia salvar para alguém, né? Quero levar para o meu país. Isso. Então foi muito legal. Você vê uma forma extremamente simples de organização de conteúdo. No final foi isso que tinha lá. Uma pessoa que sabia tudo que estava acontecendo, mas não tinha o detalhe de tudo, né? Porque né, o objetivo era outro. Mas ele facilmente achou tudo, não precisou me ligar nenhuma vez, deu certo. Nossa, isso que é Sucesso. muito legal, porque quando a gente faz o mapa mental em software, né, você pode anexar
arquivos de qualquer Isso, extensão, né? exatamente. Seja um PDF, um PPT, uma planilha, o que for, e aí tá lá, então clica, É ele um link que abre. você clica lá, ele já abre automaticamente, clica com outro botão, ele salva, né, onde você quiser. Então, assim, é uma forma super simples e ele foi tranquilo, sem estresse nenhum. Em geral, depois, quando ele acabou saindo, ele tem uma admiração enorme pelo Virgílio, né? Ele me indicou para o Oswaldo, que é um outro executivo que foi presidente da TIFS durante muitos anos, que tem uma admiração incrível. Ele falou, Oswaldo, esse menino aqui, eu estou saindo, mas coloca ele no meu lugar. Eu fui promovido para diretor por causa dele. Então, são dois executivos que eu tenho uma admiração, respeito e dívida positiva, né, vamos dizer assim, enorme com eles. Foram Que muito importantes na minha bacana. carreira. Que legal, que bacana. Olha, o papo tá muito bom. Nossa, se deixar, a gente vai, Ah, acho fica que aí. vai Nem ficar. entramos nos detalhes técnicos, né? Pois Daria para a gente é, ficar brincando um tempão aqui. pois é. Mas de qualquer forma, assim, eu tenho muitos alunos, né, dos quais Uhum. eu comentei da sua dissertação, e como eu não sou gestora de projetos, né, eu não fiz uma formação aí dentro do programa do curso todo, né, eu só dou uma aulinha sobre Pedacinho. mapa mental, mas com certeza eu tenho muitos alunos que iam amar poder bater um papo com você. Será que você aceita um convite da gente fazer uma live, né? Um encontro ao vivo para poder responder perguntas, dúvidas? E aí, será que aceita o convite? O maior prazer do mundo. Aceito. Pode Então, marcar. gente, olha, Eu estou em casa mesmo, né? Dada a situação, pode marcar que o maior prazer do mundo vai ser trocar ideia, conhecimento e aprender também, né? Com essas pessoas. ai, É um maravilha. prazer, Então, Liz. olha, eu vou Agradeço. pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, para então a gente marcar essa live e poder conversar com o Gustavo ao vivo, ok? Ok, fechou. Então, Gustavo Zanardi, hoje, né, conversei com o Gustavo Zanardi Chicarino, atualmente sócio da Metra Empreendimentos lá em Santos, né? Porque Gustavo é de Santos, correto? Eu sou santista, eu moro em São Paulo, mas sou santista. Ai, Até os 18 anos morei lá. Aí depois olha só. voltei entre 25 e 27, aí depois em São Paulo, mas eu tinha que deixar uma sementinha lá, e é esse grupo que o meu sócio é o Marcelo Pérez, um amigo de mais de 30 anos, e a gente tem um trabalho legal lá que a gente está desenvolvendo. Ai, que legal, bacana. Então vocês também podem encontrar, o Gustavo também tem um perfil no LinkedIn, então vocês encontram Gustavo Zanardi Carino. Eu vou deixar nas descrições do vídeo também o link para as pessoas Legal. né, conectarem. E muito em breve teremos uma live, como fala, um bate-papo ao vivo. E se você tem perguntas, dúvidas sobre gestão de projetos, né, a aplicação do mapa mental, pode deixar aqui nos comentários e a gente se encontra num breve futuro. Gratidão imensa pelo seu tempo, pela sua atenção e Imagina, o vamos prazer é todo marcar meu. uma live aí, uma ao vivo. Vamos lá. Só Gratidão. marcar o dia, lá estarei. Ai, Tchau, valeu. Liz. Tchau, Beijo tchau. grande. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.